você tem andado decepcionada. De repente você acha que um avião caiu em cima da sua cabeça, em cima da sua casinha. Desculpa, gente, eu já tô há acho que eu já tô umas 2 semanas com garganta ruim. Agora o nariz o negócio tá todo aqui por dentro e tô tentando melhorar aos poucos. Ontem eu tinha dado a melhora, hoje à noite eu não me agasalhei direito. Quando foi hoje, eu já piorei de novo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mesmo que de repente nós não venhamos a enxergar resultados físicos, né? A nossa saúde física, tudo tem ligação, não tem jeito, não tem como. Não tem como separar mesmo tudo, porque tudo tem ligação, tudo Deus tá no controle, né? É Deus que manda mesmo, é Deus que controla tudo mesmo, é real. Vai ser o vídeo todo assim, tá? É real que Deus, ele manda no bem e no mal. É real, gente. Não tem. Uma agulha que cai, uma febre que você sente, uma dor de dente, uma dor de cabeça. A maioria das vezes eu digo que tem propósitos. Tá difícil aqui, tá bem difícil. Tava ruim, mas agora ficou pior, porque eu comecei a gravar o vídeo, eu vou explicar o porquê do conteúdo aqui. Você tá decepcionado, você tá vendo de repente pessoas que você sempre enxergou, você enxergou essas pessoas, nossa, essa é minha amiga, esse aí é meu amigo de verdade, não, esse aí quer meu bem, essa quer o meu bem, imagina, não, nunca fiz nada de mal por essa pessoa, eu sempre desejei o melhor pra ela, né? Eu sempre quis o bem dela, eu no que eu pude ajudar em alguma coisa ou outra, eu tentei, eu incentivei, eu fiz, falei, enfim. Por que eu tô percebendo alguma coisa ou outra que tá me fazendo achar que de repente essa pessoa possa estar colaborando, presta bem atenção, possa estar colaborando com o mal contra a minha vida, contra os meus caminhos, contra a minha alegria, minha felicidade, enfim. Por que eu tô sentindo que tem alguma coisa? Por quê? E vem vindo um sinal, aí vem vindo outro, aí você começa a ligar as coisas, aí de repente, não, mas não é possível, mas será que não? Aí de repente, não é nem pessoa que você é tão amiga sua, mas de repente pessoas que estão já nos seus contatos, seja do WhatsApp, seja pessoas que você tem uma certa amizade, uma amizade que não é aquela amizade, né? Mas pessoas que estão ali ao seu redor, aí de repente você se aproxima só um pouquinho delas e você às vezes acaba envolvendo ou contando algo da sua vida, ou envolvendo alguém da sua vida, né, tipo, de alguma forma indireta ou diretamente. E começa a vir os sinais, e começam a acontecer coisas, e você começa a ligar, e Deus começa a te dar sinais, e você fica naquela loucura, mas será? Tô ficando doida? Não, mas não é possível. Não, mas isso e aquilo. Às vezes tem uma pessoa na sua vida, e essa pessoa é a pessoa que você mais confia. Eu posso dizer que é a pessoa que você coloca em primeiro lugar ali, não, é a pessoa que eu mais confio, eu acredito, é a pessoa que realmente está sempre do meu lado, é uma pessoa que está sempre fazendo algo por mim, tá sempre se preocupando comigo, tá sempre tentando me ajudar de alguma forma, tá sempre presente. E você começa a perceber que algumas coisas, tipo, não, mas eu só confio nessa pessoa, eu só conto minhas coisas pra essa pessoa, eu só converso com essa pessoa, só me abro com essa pessoa e não sei o que, e de repente você começa a perceber
que coisas que você confiou em uma pessoa só, de repente começou a se... Você começou a enxergar em outras pessoas e aquela coisa toda. Ou seja, vamos lá. Eu tô com esse negócio dentro de mim, tá atrapalhando, presta bem atenção. Eu fiz algumas peças, algumas calças, eu preciso sair vendendo. Eu tenho minhas clientes do WhatsApp, tenho clientes de anos e anos, mas a maioria já não compra mais comigo, depois da pandemia, então... E então assim, porque muitos copiaram tal, e muitos outros motivos devem ter feito com que elas não, né, ou cansaram de usar as calças, não sei. Enfim. E eu fiz umas calças e eu preciso retomar a minha vida. Eu preciso retomar. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu tô tentando abrir uma porta de emprego pra mim. Eu tô tentando uma porta de trabalho, né? De carteira assinada, algo que eu possa todos os dias estar indo, que eu possa ter o meu salário, que eu possa correr atrás, porque eu trabalhei muitos anos, sim, de empregada, trabalhei como vendedora, vendendo ternos em lojas masculinas, a maioria, e eu amo fazer isso, eu amo o público masculino, atender, vender ternos, aquela coisa toda que quem trabalha em lojas de ternos sabe, embora eu sei que hoje em dia talvez não esteja a mesma coisa, porque muitos acabaram trabalhando em casa e não precisam mais usar terno e gravata e aquela coisa toda. E talvez também por causa disso esteja mais difícil. Porém, por causa da minha idade também, porque eu já tenho 44 anos. E a minha aparência, conforme vieram acontecendo as coisas, principalmente a partir da pandemia, a minha aparência, ela tá se... A gente não cuida, né? Tudo que a gente cuida, a gente consegue manter. Então, eu não cuido mais, eu não consigo mais. Nossa, eu achei que eu tinha bloqueado, que eu tinha parado o vídeo. Eu fui olhar a máquina ali. Enfim. Provavelmente eu não vou conseguir cortar isso que aconteceu agora, editando. Mas vamos lá. Eu não me cuido. Eu era uma pessoa que... Eu me cuidava, usava sempre cremes, era cremes anti-idade, era cuidando do cabelo, da pele, tomava banho, já passava o creme, era creme pro corpo, creme pro rosto, creme não sei o que, creme pra mão, colocava perfume pra dormir, e eu parei com isso, principalmente quando eu comecei a trabalhar por conta, assim, dessa forma, na rua. No início até que ainda eu me cuidava, ainda tinha o meu carro, usava salto, que eu tinha costume de usar salto, usava muito salto, maquiagem, toda aquela coisa. Mas aí eu percebi que os meios para chegar e atingir o fim eram outros, não eram os mesmos que eu usava trabalhando para os outros, trabalhando em shopping, e que por muitas e muitas vezes eu chegava até a reclamar, porque eu cansava de ficar usando maquiagem, cansava de tanto salto, cansava... E, enfim, eu vi que eu tinha que ser mais simples. Eu tinha que ser mais simples, eu tinha que me igualar àquelas pessoas a quem eu estava abordando, aquelas pessoas a quem eu estava chegando, porque o meu trabalho de início não foi sozinha, eu treinei uma pessoa, ensinei mais uma, duas, né? Então eu acompanhava até alguma coisa, mas era muita correria, e eu via que eu não podia mais usar salto, que eu tinha que andar, deixar o carro guardado, que eu tinha que ir de ônibus, que eu tinha que ir a pé, que eu tinha que colocar ao invés de sapato no pé um tênis, que ao invés de usar as calças que eu usava sociais, eu tinha que usar a calça jeans, eu tinha que usar legging, que era o que eu vendia. Enfim, muitas coisas foram mudando, eu fui me adaptando. Por quê? Porque eu estava, a maioria eu vendia, atingia todos os públicos, desde o mais baixo até mais alto, né? Tipo, enfim, eu vendia tudo, eu vendia todos. Porém, eu tinha que me arrumar de uma forma que eu fosse neutra e que eu ficasse confortável e que eu estivesse também usando o produto que eu vendo, que eu produzo. A minha preocupação era essa. Então, eu parei de me cuidar mesmo. Enfim. Por que eu cheguei nisso? Eu cheguei nesse assunto.
muitas e muitas vezes a gente acaba... A gente sabe do nosso jeito, nós sabemos dos nossos gostos, do nosso ritmo, dos nossos objetivos, nossos sonhos, como fomos criadas, para que fomos, em relação a uma vida profissional, sentimental, enfim, em tudo. Só que aí, no meio do caminho, a gente acaba meio que se desviando, a gente acaba meio que entrando em algumas coisas que a gente, no fundo, a gente nunca nem imaginou, a gente nunca desejou, ou a gente nunca colocou na ponta do lápis que seria necessário antes, ali, bem antes da gente começar a colocar em prática os nossos planos. E a gente, sim, acaba colocando pessoas, a gente acaba entrando na vida de pessoas, ou colocando pessoas em nossa vida que não são exatamente o tipo de pessoas que nós, quando buscamos uma amizade, ou quando nós buscamos um relacionamento, seja lá conjugal, não é exatamente aquela pessoa que a gente desejaria para nós, que não tem os mesmos gostos, não tem os mesmos gostos de música, não tem os mesmos gostos de vestimentas, não tem os mesmos gostos musicais, não tem os... Enfim, é totalmente diferente, tá entendendo? De repente, são pessoas que... pessoas que gostam de filme de terror e a gente não gosta. Pessoas que gostam de filme de comédia, a gente gosta mais de um filme de ação, de ficção científica, de, sei lá, drama, história, sei lá. A pessoa gosta de forró, gosta de Anitta, gosta de não sei o que. A gente gosta de rock, a gente gosta de Pink Floyd, a gente gosta de Guns N' Roses, a gente gosta de Iron Maiden, gosta de... são tudo numa... Né? White Snake, enfim. E é totalmente diferente de nós. É difícil quando, em algumas áreas das nossas vidas, nós nos darmos bem, levarmos adiante... Desculpa, gente. Levarmos adiante amizades ou contatos, ou levarmos adiante os nossos planos quando nós estamos com pessoas ao nosso lado ou conosco que são totalmente diferentes de nós, que não tem nada a ver. A verdade é essa, não tem nada a ver. Porém, a gente acaba se entendendo, compreendendo que é necessário abrir mão de tudo isso e a gente tentar se dar bem ali, tá entendendo? Às vezes por um objetivo final, a gente vai se adaptando, né? É tipo, eu tenho experiência, muita experiência com moda masculina. Tenho também com feminina, porque eu fui criada em loja, em comércio que vendia roupa masculina, feminina. Eu fui criada trabalhando, crescendo, cortando frios, cortando bife, cortando carne, cortando frango também, que era o mercado, era a casa de frios. Eu fui... Enfim, eu tenho várias experiências, mas eu sei que se de repente eu precisar aprender coisa nova, se eu for trabalhar numa área que não tem nada a ver comigo, tipo faxina, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, eu sou muito lenta, eu sou muito devagar, né? Eu sou muito devagar pra limpar uma casa, eu sou muito devagar pra lavar uma louça, eu sou muito devagar pra fazer tudo que é dentro de casa, eu sou devagar. Eu sou a pessoa que eu precisaria ter máquina de tudo, sabe? Porque eu levo horas e horas pra lavar um pouquinho de louça, eu fico indignada comigo mesma. Então eu teria que me adaptar, se eu fosse trabalhar, que olha que eu envio até currículo pra isso, pra você ter noção. Pra você entender quando Deus fecha a porta, que ele diz na palavra, porta que Deus abre ninguém fecha, e porta que Deus fecha ninguém abre. É isso aí. Mas eu sei que se de repente Deus abrir
e eu não tiver outra opção, eu tiver que fazer realmente isso, eu vou ter que dar a cara e o sangue, o choro e as lágrimas, e seja lá o que for. Porque quando a gente não sabe fazer algo e a gente vê que a gente não é bom nisso, a gente não é rápido nisso, dá uma raiva, dá uma frustração, dá um desespero. Porque a gente vê que outras pessoas limpam uma casa aqui tão rápido assim, parece que ela faz... E a gente fica um dia inteiro e olha lá, a gente não consegue terminar ainda. É tipo uma semana inteira pra você conseguir fazer o que uma pessoa faz em um dia, ou em algumas horas. Eu sei que eu vou ter que me adaptar, vou ter que me virar. E assim foi, e assim é, muitas vezes na nossa vida, no nosso negócio, na nossa forma de trabalho. E eu tive que ir me adaptando e colocando pessoas e coisas que muitas, e que não tinha muita coisa que não tinha nada a ver, né, Aí às vezes a gente vê que uma coisa ou outra, poxa, vai se decepcionando aqui, vai se decepcionando ali. E você vai começando a ligar as coisas. E a gente que tem conhecimento do Espírito, Deus vai mostrando pra nós. Deus vai nos dando um sinal aqui, dando um sinal ali. Deus vai dando um sonho aqui, vai dando um sonho ali. E com Deus é assim. Deus, ele ama os seus, ele tem ciúme dos seus, ele cuida dos seus, ele muitas das vezes, ele nos deixa seguir os nossos próprios caminhos. Porém, quando ele vê que a gente tá indo para cair realmente num abismo sem fundo, ele dá um jeitinho de mandar um sinal aqui, ele nos dá um sonho, ele é assim, Deus, ele trabalha dessa forma, pelo menos comigo é dessa forma. Por quê? Porque ele sabe que a gente está se enganando ali, que ali já tá aquela adaptação que nós estamos fazendo, tá indo longe demais. Aquela adaptação que nós estamos fazendo em relação principalmente a pessoas que nós colocamos de repente na nossa vida em alguma área, aquilo ali pode nos levar realmente pro fundo do poço, sem volta. E não tem coisa pior do que quando nós caímos no fundo do poço, do lodo do fundo do poço. Eu digo nós, o nosso emocional, as nossas forças. Porque quando você perde algo material, quando você, que nem já aconteceu comigo, perder carro, não sei o que. Quando você perde algo material, é fácil. Agora, quando você perde as suas forças de lutar, aí é muito mais difícil. Por quê? Muitas das vezes eu ouvia pessoas falando pra mim, quando eu passava por situação difícil, por necessidade, coisas assim, Nilda, você tem uma facilidade muito grande de se renovar. Ao mesmo tempo que você cai, você consegue se reerguer. Você se levanta muito rápido. Você se ergue muito rápido. Você se refaz muito rápido. Agora, quando as tuas forças dentro de você estão indo por água abaixo, estão indo pelo ralo, estão indo para o fundo do poço, o fundo não, o poço sem fundo, é muito mais difícil. E eu digo que por muitas e muitas vezes sim, eu caí e me levantei. E foram muitas e muitas e muitas. Que eu até compreendo o lado ruim, o lado que não muito positivo, né? Que hoje é assim, né? Da minha família, da minha mãe. Deus, ele sabe o que permite. Me fortaleceram. Por quê? Porque minha mãe tinha esse lado dela. Tá, vai, tem que ser, isso aqui. Então aquilo ali meio que me fortaleceu. Aí todas as vezes que eu caía, que eu perdia, que decepcionava ou que me frustrava, não fazia diferença pra mim. Quando alguém me decepcionava, quando alguém pisava na bola comigo, era assim, ó, esquecia ela na fração de segundos. Eu podia ser apaixonadíssima, apaixonadérrima por alguma pessoa, um homem, algum cara. Mas quando eu decidia não gostar mais dele, eu acabava com aquele sentimento assim, muito, muito rápido. E assim foi na minha vida. Só que chegou também um momento
em que eu perdi o controle de tudo isso que eu tô tentando explicar, entendeu? Eu perdi o controle. E o que aconteceu? A rapidez de me reerguer, aquela força que eu tinha de me refazer, de me levantar, de conseguir sair daquele poço, foi lá embaixo. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente coloca na nossa vida e tem que entender que nem todas as adaptações vai nos levar, nem todas as adaptações vão nos levar até o objetivo final. Tá entendendo? Muitas das vezes, essas adaptações, essas pessoas que no fundo nós nunca escolheríamos para fazer parte da nossa vida em alguma área, nosso convívio, seja lá o que for, essas pessoas elas podem ser extremamente perigosas. E quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando nós não entendemos os sinais que Deus nos dá, quando nós não temos a capacidade, quando nós não buscamos ter a capacidade de compreender as revelações que Deus nos dá através dos sonhos, aí, meu filho, vai ficar muito mais difícil mesmo da gente se levantar novamente, da gente se reerguer novamente. Tá entendendo? Eu quero dizer aqui, há certas adaptações que não valem a pena. Às vezes é muito melhor nós estarmos com pessoas que realmente nós temos afinidade do que com outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver conosco. Mesmo que seja, de repente, por um motivo profissional, comercial, financeiro, entende? Eu, dentro de mim, com toda a experiência e prática, eu sempre soube separar, eu não chegaria somente em pessoas que, essa pessoa eu vou com a cara dela, essa pessoa me passa algo bom, eu só vou oferecer as minhas calças, as minhas peças para essas pessoas. Não, eu saí oferecendo para todo mundo. Sim, existiam pessoas que de repente eu via que não tinha muita afinidade, mas qual a diferença? Ela estava adquirindo um produto meu, ela estava consumindo algo que eu produzo. Então, assim, não tem nada a ver, eu não tô trazendo ela pra dentro da minha vida, eu não tô trazendo ela pra dentro da minha casa, eu não tô trazendo ela pro meu convívio, eu não tô trazendo ela pra dentro dos meus sonhos, entende? É que nenhuma pessoa, de repente, eu não usava calça legging, eu usava calça jeans, calça social, esporte fino, usava calça de corino, de não sei o que. Legging eu só usava pra ir pra academia. E no fundo, quais são os tipos de roupas que eu amo de verdade? Eu amo esporte fino, fashion, amo. Mas eu tava vendendo roupa que... Tanto que eu tentei adaptar as leggings que antes eram vistas como roupas de academia pro esporte fino e pro fashion, eu fui trazendo pra dentro. E... Enfim, acho que tá tudo meio embaralhado, né? Eu acho que quando Deus ele nos incomoda pra falar algo, é que tem tantas... De repente, são pessoas diferentes que entendem de formas diferentes, que a gente tem que usar falas diferentes, exemplos diferentes. Eu acho que é por isso que fica essa coisa meio confusa. De repente, quando você não tem uma visão ampla, quando você não enxerga as coisas de várias maneiras, você tem uma certa dificuldade. Você fala, nossa, o que ela tá falando? Ela tá embaralhando tudo, tá falando tanta coisa, né? Mas a gente que já tá acostumado a lidar com muita gente de vários tipos e não sei o que, e já tem essa visão ampla de várias, a gente consegue compreender uma coisinha ou outra. Mas muitas das vezes não é o que a gente falaria, mas Deus vai, acho que, colocando na nossa mente, e enfim, uma coisa vai puxando a outra. E eu tô assim esses dias, não tô bem, precisando vender. Tô com algumas peças de calça prontas. Eu já tinha ficado de, inclusive, lá onde eu comecei o tratamento pra puxar os meus dentes, tal. Eu
Eu ofereci lá desde a primeira vez que fui, as meninas estavam precisando. E toda vez que eu vou na consulta, eu acabo saindo em cima do tempo, em cima da hora. E pra não chegar atrasada, e você se preocupa com documento, você se preocupa que você vai chamar Uber, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você acaba esquecendo. Você acaba esquecendo das calças. Eu precisando vender, mas eu acabo esquecendo das peças. E só me lembrava quando chegava lá, ficou até chato, né? Porque aí chega lá e eu tô sempre lembrando e ainda falo, ai meu Deus, as calças, não sei o que, não sei o que. Tô querendo me justificar, me explicar. Esqueci. Por quê? Eu venho passando também umas 2 semanas aí com esse negócio e essa secreção que fica dentro. E o negócio não acaba nunca, sabe? E fica o tempo inteiro saindo. E você corre, eu vou pro banheiro umas 30 mil vezes. Umas 30 vezes por noite, eu fico levantando, deitando, e aquela coisa, eu tô ficando estressada. Eu acho que eu já tinha envelhecido uns 30 anos, né? Agora eu devo ter envelhecido mais uns 50. Porque eu sou assim, eu fico doente, vem tudo. E é incrível porque é tudo no meu rosto. E o meu rosto ele envelhece da noite pro dia, uma coisa assim. Né? Antes eu tinha a facilidade de me renovar realmente, em tudo, até o rosto renovava. Aí tá difícil, viu? E enfim. E eu tô querendo me livrar disso e não consigo. Aí ontem eu tava melhor, ontem eu tava legal. E essa noite eu tava cansada, tipo, a noite me deu um sono e tal. Eu acabei dormindo até com um edredom, que geralmente eu coloco um monte de coberta de edredom, de não sei o que em cima de mim. E eu acabei dormindo, eu percebi que na madrugada eu peguei friagem. E, enfim, eu não levantei pra pegar outra coberta. Hoje amanheci ruim de novo. O que tava melhorando ontem, piorou 10 vezes hoje. Eu não tomei cuidado, não fui buscar mais as cobertas, não me aqueci direito, me lasquei. E, enfim, tô precisando, estou necessitando do meu trabalho de vender, mas algo tem me prendido. Quando não é uma coisa, é outra. E o pior ainda, o pior de tudo é quando é a nossa saúde física. Porque a gente precisa, que nem no meu caso, eu preciso estar bem fisicamente para exercer o meu trabalho. Porque eu tenho que sair na rua oferecendo de porta em porta. Você tá entendendo? Eu não posso ficar contando com clientes do WhatsApp. Eu nunca pude fazer isso. Embora sempre viessem. A maioria dos meus contatos da agenda é tudo cliente que eu fiz na rua. Eu tenho acho que uns 1.500 contatos. A maioria é tudo de cliente que eu fiz na rua durante todos esses últimos 8 anos. Então, mas eu não posso contar. E elas são clientes que gostam ali, que esteja ali. Por quê? Porque às vezes engordou, emagreceu, vendo sob medida, tem que tirar medida, e nananã. E aí, e tá me prendendo. Isso tá me prendendo. E eu digo que eu comparo isso a que Deus esteja realmente, às vezes ele nos prende, né? Ele tá mostrando, fala, peraí, minha filha, você tá com uma secreção lá dentro, tá com catarro no peito, não sei o quê. Deixa eu limpar aí dentro de você. Deixa eu limpar. Fica quietinha, sabe? Você vai ter que ficar dentro de casa mesmo. Você vai ter que abrir mão, sim, do seu trabalho ali. Você vai ter que infelizmente, porque se a cliente me pede algo, eu não vou conseguir fazer pra entregar, porque eu não tô bem, não tô conseguindo fazer nada. Eu vou atrasar o pedido. Eu vou atrasar a encomenda. A cliente vai acabar desistindo. Inclusive, tem uma cliente que com certeza vai acontecer, que ela vai viajar no dia 10. Ela já estava precisando, ela me mandou mensagem, ela comprou uns anos atrás comigo, pra ela, pra filha dela, e eu não consegui estar bem pra poder ir até o lugar onde eu compro, né? Eu moro no ABC, eu tenho que me deslocar até o centro de São Paulo, embora não seja demorado, é trólebus, metrô. Porém, é um trólebus, 2 metrôs pra ir, 2 metrôs, o trólebus pra voltar. E o estado que eu tô, não tem condições de eu pegar uma viagem longa. O máximo que eu consigo é daqui em São Bernardo, que é 5, 10 minutos. Tipo, pego o trólebus, 10 minutos eu tô lá e volto. Mas aí a cliente não vai entender. Mas eu tenho que passar por esse processo. Eu vou ter que perder a venda se ela for desistir, infelizmente.
vou ter que perder, porque eu não tenho a malha aqui pra estar fazendo. Eu não fui muito sábia, não sei onde eu coloquei, eu sou muito de perder as coisas, perder cartão, não sei o que, telefone, tal, telefone das pessoas, quando marcar um papel, não sei o que. Eu não sei onde eu coloquei o cartão onde eu comprei a malha, porque eu mudei de fornecedor. A mesma malha, mas em outro. E eu poderia estar entrando em contato com eles. Eu não lembro também do nome, se eu lembrasse do nome seria mais fácil. E eu de repente compraria para entregar e mandaria um Uber, moto, sei lá, alguma coisa para me trazer. Mas, enfim. Mas eu creio que tudo que acontece é permissão de Deus. Em tudo Deus está no comando, está no controle. Por quê? Porque a gente tem que passar por experiências diárias, a gente tem que passar por situações diárias, para Deus vir sempre mostrando para nós, limpando o nosso caminho, limpando o nosso círculo de amizades, de pessoas que estão ao nosso redor. Deus, ele usa muitas das vezes de pessoas que nós colocamos na nossa vida, pessoas que nós acabamos confiando 99%, pessoas que nós acreditamos 99%, né? Pessoas que... Enfim, a gente sempre vai escolher uma pessoa pra gente confiar mais. E às vezes Deus tá usando dessas pessoas que mais na frente a gente vai vendo que ela tem algo que ela consegue atrair pessoas falsas. Ela consegue atrair o pior que existe nas pessoas. Você tá entendendo? Ela consegue despertar o que há de pior nas pessoas. E às vezes é necessário que Deus coloque essa pessoa na nossa vida para que a gente venha enxergar quem são realmente essas pessoas que estão há muito tempo ou pouco tempo, ou pessoas que a gente acaba se enganando com elas, que estão no nosso redor, na nossa vida de alguma forma. Tá entendendo? Que aí às vezes a gente para e pensa, poxa, a gente começa a se decepcionar, porque Deus, ele não deixa os seus enganados. Não mesmo. Deus mostra mesmo. Mostra. Deus, ele segura até certo ponto para não nos machucar. Quando nós começamos com a nossa inteligência humana, a nossa capacidade de raciocínio, as nossas experiências, a gente já começa a usar para ir desvendando certas coisas, certas pessoas, certas coisas que vêm ao redor acontecendo por baixo do tapete, por baixo dos panos, ao redor de nós, nas nossas costas. Aí quando Deus vê que a gente está enxergando, aí ele começa a mostrar mais. Aí ele pega, já começa a dar mais um sonho, mais um sinal, mais uma revelação, mais alguma coisinha, um fatozinho aqui, um fatozinho ali. Aí quando a gente vê, essa pessoa já não tá mais conseguindo mentir tanto pra gente, já não tá conseguindo enganar tanto, aí chega a hora que ela nem faz mais questão de mentir, de enganar. Porque ela viu que a gente já viu quem ela é. Tá entendendo? Então assim, Deus, ele, de uma certa forma, ele coloca, né? Porque se ele permitiu que nós colocássemos essas pessoas na nossa vida, permanecesse ali, é porque tudo que Deus faz, tudo que Deus permite para os seus, tem propósitos. É porque era necessário, tá entendendo? É que nem essa secreção que veio. Esse negócio começou em mim. Era necessário para limpar o meu peito. Era necessário para começar a sair, porque de repente isso já estivesse dentro de mim. Porque eu creio que é muita coisa, que já tem 2 semanas e eu tomei negócio antialérgico, não sei o que, e é limão com mel, e é não sei o que. E o negócio parece que não acaba nunca. Ontem eu achei que estivesse acabando. Ontem parecia que já tava limpinho, já tava, né, legalzinho. Hoje não. Hoje já começou de novo. Tá entendendo? Deus, ele permite. Por quê? Porque é através dessa, não sei se o que foi que rolou, vírus, o que eu peguei, gripe e a inflamação na garganta, que eu lembro que foi um dia que também não me agasalhei à noite, eu amanheci com a garganta ruim, a inflamação, que uma coisa veio puxando a outra para trazer à tona.
para se revelar, para que eu pudesse estar me limpando. Por quê? Porque eu não iria, de repente, tomar um limão, um mel, um expectorante, um não sei o que lá, entendeu? Eu teria que buscar alternativas para estar me limpando. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus coloca, de repente, uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que, de repente, ela nem seja tudo isso, mas ela tem um poder de atração de pessoas assim, ou ela consegue despertar de uma forma tão grande, mas tão grande, tão imensa, o que há de pior nas pessoas, que é necessário que ela esteja na nossa vida. Tá entendendo? É necessário que ela esteja na nossa vida para que essas outras pessoas que de repente possam estar causando danos na nossa moral, na nossa história, nos nossos caminhos de alguma forma, elas precisam ser tiradas. Tá entendendo? É que nem quando você pega, tipo, usam muito bicarbonato, né? Tipo, pra fazer várias coisas. No bicarbonato você... eu vi um outro dia. Eu vi um vídeo outro dia em que a pessoa tava ensinando a, quando comprar morango, colocar água e colocar bicarbonato de sódio. Eu acho que era bicarbonato junto com vinagre, pra poder lavar, tirar os bichinhos que tinha, tirar tudo ali que tinha. Porque se não coloca aquilo, não aparece. E a gente está consumindo o morango, consumindo a fruta com os bichinhos, com os fungos, com as bactérias, com tudo. E o que vai acontecer lá no final? Tudo aquilo vai acabar com a gente. Vai matar a gente, vai destruir a gente, vai deixar a gente no fundo, caindo num poço sem fundo. Que a gente não vai conseguir, de repente, pega uma bactéria perigosa, alguma coisa assim. Não vai conseguir se renovar, se refazer. Eu trabalhei com uma vendedora, numa loja, uma das lojas que eu trabalhei, no Shopping Paulista. E Regiane, uma coisa assim, o nome dela esqueci. E ela perdeu o marido porque o marido comeu uma batata no churrasco que eles estavam fazendo, porque tinha uma bactéria na batata. E era uma bactéria muito, muito perigosa. Ele morreu por causa da bactéria na batata. Se tivesse lavado a batata, ou se tivesse descoberto, porque às vezes a bactéria está ali dentro, você não sabe. Se ele soubesse que existisse uma bactéria tão perigosa que tiraria a vida dele dentro daquela batata, ele não comeria. Mas ele teria que usar um meio de descobrir aquela bactéria ali, mas não teve. E muitas das vezes Deus coloca esses meios na nossa vida, no nosso caminho, seja qual for a área, para a gente descobrir que tem algo de errado ali dentro, que existe algo de errado, que existe um fungo perigoso, que existe uma bactéria perigosa, que existe uma maldade muito, muito perigosa, que há, sim, espíritos malignos ali, ou às vezes é a própria índole da pessoa, é o próprio caráter da pessoa que é um caráter mau, é um caráter perigoso, sabe? De repente pessoa sanguinária, a gente não sabe, mas Deus, ele sabe. E às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas, são tantos planos, são tantos objetivos finais e tantas adaptações, que Deus, é necessário que Deus faça isso. É necessário que Deus coloque uma pessoa que tem um poder muito grande de atrair e trazer à tona o que há de pior, até naquele ser humano que a gente julga ser tão bonzinho. Aquele ser humano que a gente julga ser tão amigo, tão amiga. Aquela ali é minha amiga de verdade, aquela eu confio de verdade. Não. É necessário que Deus coloque essas pessoas para que venham trazer à tona o que há de pior naquelas pessoas que você não consegue, nunca conseguiria enxergar de alguma forma quem realmente são elas. Os danos que realmente elas podem causar na sua vida, nos seus planos, no seu caminho, nos seus sonhos. Por que tem muita mulher por aí que acaba se lascando, acaba dentro do casamento?
Porque é uma pessoa que tá cheia de amiga, tá cheia de amizadezinhas, coloca uma amiga ali dentro de casa, a pessoa não presta. A pessoa dentro dela é uma pessoa que não existe lealdade, fidelidade, que não tem consideração por amiga, não tem, entende? Já vai, daqui a pouco tá pegando o marido dela. Tá pegando. De repente até a própria irmã. Eu, no meu primeiro casamento, o que eu mais tive foi experiências assim. E qual foi a maior culpada de tudo isso? Joe. Até a própria irmã. Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa tirar isso. A gente precisa acabar com isso. Só que a gente não faz, porque a gente não vê. Então, Deus coloca, sim, essas pessoas pra isso. E você sabe como danifica uma pessoa assim? Ela pode destruir tanto uma vida de uma pessoa. É diferente, de repente, você tem um relacionamento, vamos pro lado conjugal, né? Você é casada, mas você não dá motivo, você não coloca amiga dentro da sua casa. Você não coloca pessoas dentro da sua casa que vão te trair, que vão agir nas tuas costas, que vão te apunhalar pelas costas, que vão te dar facada pelas costas. Você não tá colocando. Porque geralmente o que acontece muito, eu creio que na maioria dos casos de traições, coisas assim, sim, são as pessoas que você tá colocando ali na sua vida, no seu convívio. Só que a gente tende a se preocupar mais quando é vida conjugal, né? Isso quando se preocupa. Eu não tinha isso, eu era muito ingênua, eu era muito idiota, muito... Eu colocava qualquer um, enfiava meu marido junto com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de funcionária, em tudo. E, enfim, é diferente quando a pessoa não faz nada disso. Entende? E não existe ninguém ali ao redor dela que tenha uma má índole, que tenha algo de tão ruim dentro dela. As coisas acontecem. Às vezes, por quê? Porque a pessoa que ela escolheu ali também pra estar do lado que não vale nada. Porém, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós temos experiências e quando tudo isso vem acontecendo, Deus querendo mostrar e o que a gente tem que fazer? A gente tem que cair na real que sim, se a gente não parar com isso, se nós não dermos atenção para os sinais que Deus está nos dando, para as revelações, para os sonhos, se a gente não cair na real, tipo assim, se a gente enxerga que existe essa pessoa que desperta o pior das outras pessoas que estavam escondidos, aquela doença daquelas pessoas que não foram manifestadas, se a gente não souber aproveitar dessa uma pessoa que está manifestando, que está despertando, que está mostrando o que há de pior nas outras, a gente acaba sofrendo mesmo, a gente acaba se lascando e a gente acaba continuando doente. A gente tem que enxergar o lado bom disso, você tá entendendo? É que nem eu tô com essa secreção dentro de mim, eu tenho que enxergar o lado bom disso. Hoje eu acordei. Depois de tudo isso eu fiquei irada. Eu tava falando agora há pouco, eu tô nos nervos que eu não tô aguentando. Porque é o dia inteiro, de minutos, eu acho que de cada 10 minutos. Mentira, mas mais ou menos isso. A cada 10 minutos eu tô indo no banheiro, colocar pra fora, cuspir, enfim. É atormentador isso, é terrível, mas é necessário. É necessário. É necessário que eu esteja presa dentro de casa, é necessário que eu esteja o tempo inteiro indo no banheiro, é necessário que eu fique tossindo, que chega a doer minha barriga, parece que eu fiz 300, 400, 500 abdominais, porque a barriga fica até dura de tanto que tosse, de tanto que você coloca, sabe? É necessário. Então eu tenho que aceitar me acalmar e aceitar essa secreção pra manifestar tudo que tá aqui dentro e colocar pra fora, porque eu tô tomando os negocinhos, tá ajudando a sair mais, tá desinflamando, né? Teve umas noites que eu fiquei eu acordava molhada, ou seja, se tá suando é porque tá colocando pra fora, meu corpo tá combatendo a infecção, inflamação, não sei o que, não sei o que. É necessário que eu continue mantendo essa pessoa
para despertar, para vir à tona, para que haja realmente uma limpeza. Porque ter uma pessoa que realmente danifica a nossa vida, ela pode destruir muitos sonhos. Você tá entendendo? E uma coisa que eu sei, olha, eu posso falar com muita propriedade como destruíram os meus sonhos nesses últimos anos. Como eu coloquei pessoas realmente que danificam. Como eu confiei, como eu acreditei. Como eu... Aí, sabe o que vem aqui? Eu tava lendo, eu li os primeiros versículos para uma pessoa, depois eu fui caindo ali pros outros que eu li pra mim. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é terrível, é muito louco. É muito louco. A vida não é só comida e bebida, não. A vida não é só você acordar de manhã e colocar uma roupa quentinha no inverno e sair pra trabalhar. A vida não é você só ter uma porta de emprego aberta. A vida é muito mais que isso. E se a gente não enxergar que realmente existe um mundo espiritual e que existem sim pessoas que são malignas, pessoas que são ímpias de verdade, pessoas que são maléficas, pessoas que, sabe? É que assim, eu sempre costumei, mesmo enxergando, eu sempre fiz questão de enxergar também, mesmo enxergando os defeitos, eu sempre fiz questão de enxergar também as qualidades das pessoas. Que às vezes eu colocava, eu acabava considerando tanto as qualidades das pessoas que os defeitos dela eram muito maiores que as qualidades e eu não enxergava os defeitos e tamanho danos os defeitos dessas pessoas pudessem causar nos meus sonhos, no meu caminhar, na minha vida, na minha área, em todas as áreas da minha vida, sabe? Na minha área conjugal, na minha área financeira, na minha área material, profissional, tá entendendo? E a gente precisa acordar para isso. Quando a gente tem um coração segundo o coração de Deus, quando a gente tem um coração lá dentro, tipo, a gente tem bondade no coração, que a gente quer enxergar que todos são filhos de Deus, que todos são dignos do perdão de Deus. Sim, são. Todos são dignos do perdão, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu para que o perdão de todos, não somente os nossos, fossem perdoados. Porém, essas pessoas, elas precisam ter humildade o suficiente, elas precisam acordar que elas são pessoas más, elas são pessoas ruins, e elas precisam se enxergar, ter a humildade de aceitar que elas são ruins, que elas são más, que elas precisam sim enxergar isso, trazer à tona, lutar contra isso, e elas precisam buscar em Deus uma transformação. Mas enquanto isso não acontece, que isso é desrespeito a elas e Deus, a gente precisa sim vir a se proteger, a se precaver, a se preparar, a lutar, porque é uma guerra, gente. É uma guerra diária. É uma guerra diária. E a tendência é piorar cada dia mais e muito mais. Porque as pessoas, sim, estão perdendo o amor. Sim, as pessoas estão egoístas. As pessoas só querem saber do delas. Elas só querem saber da vida. Você tá entendendo? Dos desejos delas, do que satisfazem elas. Elas só querem, elas estão um pouco se lixando em se libertar de tudo isso. É diferente quando a gente cai numa situação em que a gente tá enxergando que não é legal, que alguém vai sair machucado, ou alguém ao redor, ou nós mesmos. A gente quer sair, a gente fica buscando e pedindo, implorando a Deus que nos tire, porque muitas das vezes essas coisas estão dentro de nós, é muito mais difícil, tá entendendo? Quando é algo por fora, algo externo, é muito mais fácil tirar. É muito simples tirar. Eu não tenho mais o poder que eu tinha antes. Quando eu me apaixonava por alguém, quando eu amava alguém, e eu tinha uma facilidade tão grande de tirar aquele sentimento de dentro de mim, que era algo assim que hoje eu paro e lembro, meu Deus, que maravilha que era aquilo. Hoje eu já não tenho esse poder. Hoje eu já não consigo ser assim. Olha só que loucura. Olha esse versículo.
em Provérbios, capítulo 11, versículo 9. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo. Eu não tô falando só do hipócrita que fala mal do seu próximo. Eu não tô falando só do hipócrita que só abre a boca para falar mal, não. Tá dizendo aqui, danifica, causa danos. E muitas das vezes danos irreversíveis. O seu próximo. Você tá entendendo? Muitas das vezes Deus nos dá oportunidades tremendas e nós mesmos mantemos essas pessoas que realmente danificam as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. Muitas das vezes somos nós os maiores culpados disso. Quantas e quantas vezes Deus me deu a oportunidade, colocou, e eu não enxergava que Deus queria o melhor, que era Deus que está me dando o melhor e que eu tinha algum valor sim. Eu enxergava que eu não era merecedora, eu enxergava que eu era tão pequenininha que eu não conseguia receber as bênçãos grandes que Deus tinha pra mim. Tá entendendo? Gente, bênçãos grandes, o que é bênção real mesmo, que é de Deus, deixa eu te falar. São pessoas que não te fazem pecar. São pessoas que oram junto com você. São pessoas que te pegam pela mão quando você tem algum problema e andam junto contigo. São pessoas que te estendem a mão quando você precisa de algo. Quando você precisa de algo, seja lá o que for, material, financeiro, quando você precisa de um alimento, quando você precisa de um alimento espiritual, quando você precisa de um ombro para que essa pessoa te ouça. Quando precisa te trazer um remédio quando você fica doente. Eu tô falando bênção de Deus, são aqueles realmente que temem a Deus. Aquelas pessoas que temem a Deus são bênção de Deus na sua vida. O resto, ou Deus está usando por propósitos, ou é a armadilha de Satanás. Você tá entendendo? E você acha que Deus vai querer que a gente continue por tanto tempo mantendo essas pessoas na nossa vida? Pessoas que não nos levam para perto de Deus. Pessoas que nos incentivam a pecar, que incentivam a não temer a Deus. Você acha que é bênção de Deus? Não é. Frisando aquelas pessoas que Deus coloca, eu posso dizer sim que Deus coloca, que Deus permite que permaneça, aquele um, lembra? Aquele um que Deus permite que permaneça. A gente já sabe quem é esse um. Só que está dentro do propósito de Deus, para que os outros venham a se revelar. Para que a gente tire essas outras pedras primeiro, para depois tirar o tempo de Deus. Seja nós tiramos através, Deus nos usando para tirar, ou seja Deus tirando. Você está entendendo? Eu tive uma experiência com uma pessoa que na pandemia eu fui dar louca de levar essa pessoa para comprar a minha malha. A malha na minha fornecedora. Eu era tão bem recebida lá. Eu já tava há anos comprando com eles. Eu era tão, sabe, eu me sentia tão bem quando eu ia lá. Era uma relação de amizade. Eu lembro que eu orava para Deus prosperar eles. Eu orava com muita fé para Deus crescer, enriquecer mais ainda eles. E quando eu fui inventar de colocar essa uma pessoa na minha vida, porque ela fazia parte do meu sangue, de muitas coisas, mas ela não fazia parte do meu profissional. Ela não fazia parte, não. Não. E eu fui colocar essa pessoa na minha vida profissional, no meio do meu negócio profissional, do que Deus tinha preparado para mim, do que Deus me fazia caminhar e andar e buscar e lutar. Eu fui pegar essa pessoa e fui levar lá no meu fornecedor, na minha fornecedora para comprar minha malha, e fui envolvendo ela lá. Cheguei a pegar, porque eu fazia isso, eu pegava o site da loja dela
né? Até antes dela ter site, eu já fazia propaganda do que ela vendia, do produto, passava para as minhas clientes e ela não passava meu produto para as clientes dela. Ela chegou a fazer as calças, que eu fiz as calças para ela na pandemia, que eu já até falei em outro vídeo, que essa pessoa pegava o que ela me pagava da minha mão de obra e falava que estava me dando o dinheiro, que ela estava me sustentando. Ela pagou uma blogueira para vestir a minha calça, e eu lembro quando ela falou, eu falei, coloca o nome, o seu nome, só para ver o que ela ia falar. Porque se eu quero realmente, eu vejo que a pessoa tá precisando, e a pessoa que produz, ela que faz, eu vou colocar bem grande lá o nome dela. Olha, é a estilista tal, é ela que fez, é ela que não sei o quê. Ela colocou o nome da loja dela, da empresa dela em cima. Ela pagou a blogueira para fazer a propaganda da minha calça. A blogueira super elogiou o tênis, mas mais ainda a calça. E tava lá com o nome dela, não era o meu. A minha fornecedora, ela nem me responde mais no WhatsApp. Eu coloquei essa minha fornecedora, essa funcionária do lugar lá, eu coloquei pra ela comprar, eu indiquei ela pra comprar os produtos que ela vendia. E ela compra até os dias de hoje, porque eu lembro que a última vez que eu conversei com ela lá, pessoalmente, ela falou que naquele mesmo dia ela tinha comprado tinha comprado algo lá com ela. Sabe o que hoje ela faz? Ela não responde mais o WhatsApp, essa minha fornecedora, essa que eu orava para Deus prosperar mais ainda e que eu me sentia super bem e que eu tava sempre comprando as malhas, tecido, seja pouco ou muito, ou rolo, né? Muito não era, o máximo que eu comprava era de rolo. Você tá entendendo o dano que ela causou na minha vida? E eu acostumei e eu tinha como a prioridade de comprar a malha dessa pessoa, era a prioridade, era uma das minhas armas de venda. Era o produto, a qualidade da trama, era a qualidade da malha para as minhas clientes. Era a qualidade de tecido, de costura, de acabamento, benefícios e a malha. Você entende? Eu tive que passar a comprar outras malhas inferiores, qualidade, malhas às vezes mais finas, enfim, diferentes. Sendo que eu já tinha feito a minha clientela com aquela malha melhor, aquela malha mais grossa. Ela causou dano irreversível na minha vida profissional. Eu comecei com as calças, na verdade, para sair na rua, para começar, para dar o segundo passo, porque o primeiro passo eu tinha dado em criar blusas e vestidos e, enfim, camisa, saias, tal assim. Mas eu já tinha planejado em papel que eu queria fazer as leggings, mas eu ainda não tinha achado uma malha boa, eu ainda não tinha tido condições de comprar na época que eu comecei, quando minha mãe me deu a máquina de costura, que ela ia jogar fora. Ela causou danos irreversíveis, porque eu queria ficar durante um período com essas calças. Por quê? Porque o meu objetivo era o quê? Abrir o meu ateliê ao público. Era receber as clientes da melhor forma possível, para que eu tivesse tempo de estar lá dentro, sem ter que ficar tanto na rua, para eu conseguir criar outras roupas, outros tipos, e tá enchendo a minha arara, tá enchendo o ateliê, tá enchendo a loja de modelos variados e únicos, enfim. Ela acabou, essa uma pessoa que tinha, que ela tem também, ela tem um poder de atrair o que é de pior nas outras. Essa uma pessoa, ela me fez sair do local que Deus me colocou, onde eu queria fazer raiz, fortalecer minhas raízes ali, a minha raiz lá, abrindo meu ateliê lá, fazendo minha vida lá, no lugar que eu sempre quis. Ela me fez sair de lá. E foram tantas e tantas e tantas outras coisas. Essa pessoa, ela agiu de tantas e tantas mentiras. E era a pessoa que eu mais confiava. Eu confiava 99% nela. 99,9% eu confiava nessa pessoa. E quando eu fui percebendo que Deus já tinha me mostrado, tantas e tantas outras pessoas foram ficando contra mim. E eu ficava, mas como pode? Pessoa que se disponibilizava em me ajudar, que tinha condições de me ajudar em alguma coisa, em concretizar mais rápido as coisas e de alguma forma. E de repente essas pessoas, elas mudavam assim de um dia pro outro comigo.
Mudava realmente, assim, de forma que eu parava e ficava, mas não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Até essa fornecedora que se eu não soubesse, que se Deus já não tivesse me revelado quem era essa uma, mas hoje eu sei. Se a gente não tiver realmente o discernimento do Espírito, se a gente não entender a forma que Deus trabalha e que permite as coisas na nossa vida, a gente vai estar se jogando realmente para sempre num poço sem fundo. E eu deixo esse versículo aqui, gente. O hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, danifica, presta atenção nessa palavra. Mas os justos são libertos pelo conhecimento. Mas os justos são libertos pelo conhecimento. Eu vou me libertar dessa secreção, calma. Vai chegar a hora, eu vou ter que me... Eu já tô enxergando, já sei que ela tá me tirando do sério, tá? Que eu não tô mais aguentando, tá? Mas eu sei que vai chegar a hora que vai estar limpinho. Tô sofrendo, tô me irritando, que eu não tô aguentando. Mas vai chegar a hora que ela vai sair toda, que vai limpar. Aí eu vou estar bem, vou lá, corro, compro a malha, se a cliente ainda quiser, faço. Vou sair para vender, eu não posso mais ficar me prendendo a nada. Eu tenho que sair, porque é assim que Deus faz comigo. Vai, lança a rede para pegar os peixes. Tem que ser assim, tem que ser assim. Muitas vezes a gente fica se prendendo a pessoas, situações, sofrendo de graça. Sofrendo à toa, porque Deus está mostrando, Deus está falando, tá falando. A gente está perdendo a nossa comunhão com Deus, a gente está deixando de ser usada por Deus, a gente está deixando de passar o recado que Deus quer passar, seja para nós, seja para as outras pessoas, seja para quem for. A gente está deixando a nossa salvação de lado, a gente está deixando, se colocando a nossa salvação em risco, a gente está deixando que a nossa alma morra. Porque se a gente se mantém no pecado, vê que está em pecado, continua permanecendo, se a gente não der um jeito de sair desse pecado, seja curto ou médio prazo, eu não vou falar longo, porque Jesus já está voltando, a nossa alma vai morrer. A nossa alma vai morrer. Porque o pecado vai tomar. Se a nossa alma não tiver em santidade, se a gente não tiver em santidade, vida é quando a gente tem o Espírito Santo. Vida é quando a gente está em santidade. Liberdade é quando a gente está em santidade. Liberdade de verdade é quando nós estamos em santidade. Quando nós não estamos, é morte. É morte. E fica aqui essa palavra. Eu vou pensar ainda no título que eu vou colocar. Que Deus abençoe e orem por mim. E tenta pegar alguma coisa do que eu falei aqui. Tenta compreender, mesmo que de repente você pareça muito embaralhado, mas uma coisa ou outra, eu tenho certeza que é Deus que permitiu e usou direto ou indiretamente para que eu venha aqui te alertar. Um beijo no coração, orem por mim. E que Deus abençoe e fica na paz em nome de Jesus, tá?